Olá, pessoal. E meu bate-papo de hoje será com Cauã Vieira Dantas, que está aprovado em segundo lugar no concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Alagoas para o cargo de policial judicial. Cauã, quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista e participar desse bate-papo. Você que também já deu uma entrevista por escrito, que está disponível no nosso site. Não é o primeiro da família da entrevista para estratégia, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas para já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a cidade, qual a sua formação. Obrigado aí, eu que agradeço o convite, né? É, eu sou formado em engenharia elétrica, eu me formei aqui no meu estado, né, no Rio Grande do Norte. Sou natural de Cuité, na Paraíba, e atualmente estou com 26 anos. Uhum. E de onde veio essa vontade de fazer concurso público? E pensando na área policial, não tem muito a ver com a sua área de formação, né? Meus pais, né, ambos são servidores públicos já, então, assim, eles sempre incentivaram que a gente entrasse no serviço público. Eu tenho um primo que ele é perito criminal hoje, lá do estado de Rondônia, e a mesma linha de raciocínio, né? Ele fez engenharia, aí se formou e logo em seguida entrou para a área policial. E aí acabou que incentivou eu e meu irmão, né? Meu irmão passou agora também engenheiro mecânico, passou no último concurso da PRF. E aí foi essa motivação, né? A família que acabou me levando a essa vontade da área policial. Uhum. A gente está destacando aqui, né, esse concurso, mas você já teve outras aprovações também, né? Isso, é. Eu comecei a estudar em 2021, em julho de 2021, e 6 meses e meio depois fiz o meu primeiro concurso, que foi para perito criminal da Polícia Civil da Paraíba. Então foi minha primeira aprovação, e em seguida o segundo concurso foi esse, do TRT Alagoas para Polícia Judicial, e, posteriormente, que foi o último concurso que fiz agora, foi o do TRT Goiás, também que estou ali em segundo lugar, né? Tá para sair o recurso da redação, mas atualmente estou em segundo lugar também para o cargo de policial judicial. Qual que é a sensação na hora de ver o nome na lista dos aprovados? Dá um certo alívio, assim, porque eu imagino que vem uma pressãozinha, né? Não digo externa, mas interna, de ver que as pessoas da família foram aprovadas. Então, qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Foi mais de alívio? Foi mais de alegria? Então, né? Eu sou muito chorão, então todas as 3 vezes eu chorei, fui abraçar meus pais, assim, é um peso gigantesco que a gente tira das costas, né? Apesar de lá em casa, meus pais nunca me colocaram essa pressão, eu sempre estudei muito tranquilo, mas era uma pressão interna, né? A pressão de você, no meu caso, eu quando me formei, logo que me formei, eu fui trabalhar numa empresa de petróleo, né? Como engenheiro e tudo mais, e passei 1 ano e meio, onde tive que abdicar, realmente decidi pedir demissão. Inclusive um mês antes de pedir demissão, eu tinha sido promovido. Então, assim, uma das decisões mais difíceis da minha vida, né, abdicar do meu futuro profissional como engenheiro e decidir para a área dos concursos. Então, assim, esse peso acabava que eu carregava isso. Meus pais nunca me colocaram nenhuma pressão, mas eu carreguei esse peso. Então, quando sai o resultado que você vê ali, você fica sem imaginar e passa tudo, todas as renúncias que você teve, as abdicações. Então, assim, realmente foi um grande alívio, né? A sensação de alívio. Uhum. Então, você pode contar com o apoio aí integral, digamos, da sua família. E na entrevista você comentou que, inclusive, pediu demissão, né, para se dedicar integralmente aos estudos para concurso. Bom que você já veio de experiência de pessoas que deu certo. Então, não veio aquela sensação, meu Deus, que loucura, tá pedindo demissão para algo que é incerto, que a gente não sabe quando vem. A família apoiou integralmente todas as suas decisões, inclusive a de pedir demissão do trabalho. Isso, exatamente. Isso aí que foi muito importante para mim, né? Eu ter o apoio deles. E minha maior motivação, assim, de perto, sem sombra de dúvidas, foi o meu irmão, né? Quando eu vi, a aprovação dele, inclusive, parecia coincidência do destino. Meu último dia de trabalho foi o dia que saiu o resultado no Diário Oficial da aprovação na PRF, né? Então, assim, eu falei, pô, só pode ser Deus mostrando que eu estou tomando uma decisão assertiva. E aí, Uhum. graças a Deus, hoje só corrobora a ideia de que eu tomei uma decisão bem assertiva.
Uhum. E suas aprovações, os resultados começaram a vir, a gente pode dizer até que num período curto de preparação, né? Eu imagino que você possa ter aprendido muito com as pessoas próximas, como seu irmão, a respeito de como estudar, porque não é só você pegar um material ali, E ler, absorver o conteúdo e achar que está tudo certo, né? Então, pensando nisso, você de fato, né, contou com o apoio, buscou saber como estudar, quais são os principais erros, qual o jeito certo, o que que deu certo para você, como que você montou o seu plano de estudos. Sem dúvida. Toda vida eu consultava meu irmão, né? Quando eu comecei, logo que eu comecei, eu passei uma semana antes de realmente adentrar no estudo do conteúdo teórico, eu passei uma semana me planejando. E aí pegando essas dicas com meu irmão, e não só com meu irmão, eu tive amigos que foram aprovados na PRF e na PF também, nesse mesmo período, que foi quando eu pedi demissão. Então, assim, eu juntei tudo, compilei as ideias e falei, pronto, agora eu acho que eu tenho uma estratégia assertiva para ser aprovado com brevidade, não esperar a tão falada fila, né? Ah, você tem que entrar numa fila até ser aprovado, vai passar 2, 3, 4 anos. Então, assim, eu era contra essa ideia da fila, né? Falar, então vou furar a fila, porque eu não quero esperar esse tempo. Eu acho que a gente tem como estudar de forma eficiente se você usar as estratégias certas e, logicamente, né, com um material de qualidade como o de estratégias, sem sombra de dúvidas, isso aí foi um diferencial na minha preparação. Então, graças a Deus que eu tive essa mentoria, né, personalizada com meu irmão, que me ajudou bastante. Uhum. E a boa notícia, né, que quem não tem um parente próximo aprovado em concurso pode usar desses vídeos, dessas entrevistas com aprovados para saber o que eles fizeram, né, e ver o que mais combina com você. Todo mundo fala que não existe fórmula mágica, algo que vai dar certo para todo mundo. Todos têm em comum a questão da dedicação, de sentar e estudar, claro, um bom material, né? Afinal, a gente está entrevistando pessoas que foram aprovadas aqui utilizando material do Estratégia Concurso, mas esses vídeos, sem dúvida nenhuma, são para isso, né? Para ajudar as pessoas aí que ainda não alcançaram a aprovação, seja porque ainda de fato não conseguiram, seja porque estão iniciando agora, para que possam estudar da maneira mais breve possível, para, como você disse, sair cortando fila aí, poder conseguir de fato a aprovação o mais rápido possível. Claro que o tempo que cada um tem para se dedicar, a forma, a facilidade, a dificuldade que tem para absorver o conteúdo vai fazer diferença também, mas que as aprovações venham em breve para que as pessoas possam logo estar dando entrevista para a gente aqui também. E na prática, como que foi o seu plano de estudos, né? Quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Como que você fazia a divisão desse tempo que você tinha em relação ao conteúdo que precisava ser estudado? Eu peguei como base a ideia que meu irmão levava para os estudos dele, né? Então, assim, eu estudava em média 8 horas líquidas, né, por dia. Às vezes acabava que num dia você não rendia tão bem e tudo mais, e aí eu jogava para o final de semana para compensar isso. Então, tipo, na minha meta, até o final da semana, até o sétimo dia da semana, era estudar de 40 a 44 horas líquidas, né? Logicamente, tanto eu quanto meu irmão, a gente foi privilegiado de poder só estudar, né? Eu pude fazer essa escolha de abdicar e pedir demissão para ficar integralmente dedicado aos estudos. Não é a realidade da maioria, mas isso aí para mim foi fundamental porque, como eu disse, né? Eu estava estudando do zero e eu tinha um concurso em 6 meses e assim, eu não queria ser só mais um inscrito. Então assim, eu falei, vou aproveitar. Se eu trabalhava 8 horas por dia, até um pouco mais, falou, vai ser 8 horas de estudo por dia, porque se eu consigo trabalhar 8 horas, por que eu não consigo estudar 8 horas, né? Então, era essa a minha ideia. E aí, quando eu comecei a estudar, eu procurei, né, me planejei e tudo mais e montei um ciclo de estudos. Então, assim, eu comecei estudando 6 matérias e ao passo que eu ia finalizando uma matéria, eu ia encaixando a outra que estava faltando do edital. Então, eu sempre me baseava nesse ciclo de 6 matérias, não mais que isso, né? E no final, quando fechou todo o edital, era basicamente o ciclo de revisões, né? Uhum. Tanto questão quanto a parte teórica. E era quantas matérias por dia que você estudava? Pronto, então, como eu dividia meu ciclo, minhas sessões de estudo em 1 hora, e eu estudava 8 horas por dia, então eu conseguia estudar as 6 horas e ainda conseguia 2 matérias, eu estudava 2 vezes no mesmo dia, né? E aí girava esse ciclo. Então, Uhum. eu sempre batia as 6 matérias no dia, e passava a semana girando esse ciclo até não aguentar mais. Uhum. E revisões, questões, aonde que entravam no seu planejamento? Pronto.
o método de revisão que eu estudei, ele se baseia em três tipos de revisões diferentes. Duas, enquanto você está estudando ainda a matéria, enquanto você não acabou o conteúdo daquela matéria, e outra quando você já finalizou toda a matéria. Então, assim, eu estava diariamente revisando. Revisões mais curtas, que eram as revisões que eu chamava de revisões iniciais. Então, todo início de sessão de estudo de 1 hora, eu revisava 10 minutos e os outros 50 minutos eram de conteúdo novo. E quando finalizava todo o conteúdo, e aí eu fazia um ciclo de revisão que geralmente ficava ali de 25 a 30 dias, eu sempre revisando todo o conteúdo da disciplina. Uhum. E eram revisões baseadas, né, em marcações, em anotações que você fazia, baseada em questões. Então, eu sempre fazia as revisões tentando dar estímulos diferentes. Então, em um momento eu pegava os mapas mentais do estratégia, já em outro momento eu fazia as questões que eu tinha ficado em dúvida, as questões que eu tinha errado da lista de questões do PDF do estratégia. Em outro momento eu pegava os resumos prontos também do estratégia. Então, assim, eu sempre tentava dar estímulos diferentes para tentar agregar ali, tentar preencher as lacunas que ficavam, né? Uhum. E falando em questões, tem ideias de quantas você resolveu aí durante a sua preparação? Então, quando eu foi o primeiro concurso foi o da Polícia Civil da Paraíba, eu mapeava, né? Eu mapeei tudo e tal, no meu primeiro concurso, e aí foram mais de 20 mil questões. E aí depois eu parei de contar, que eu falei, não vou ficar, não vou ficar endoidando, não, porque era muita questão que a gente resolve, né? Você resolve muita questão nessa preparação. Uhum. E simulados fez também? Fiz também, pronto. Da Polícia Civil da Paraíba, eu fiz 28 simulados nesse período aí de preparação. Então, assim, eu peguei todo lugar que ia aparecendo simulado, qualquer tem plataforma que eu nem sabia que existia, falei, vou pegar também, fiz todos do estratégia, colocava meu nomezinho lá no ranking. Então, Uhum. assim, eu tentei zerar os simulados que tinham para essa área. Uhum. Em algum momento você optou pela videoaula também? Então, esse aí já foi um dos passos do meu planejamento inicial. Né? Eu sempre ouvi dizer que os professores do próprio estratégia e tal falavam que para você otimizar seu tempo, era melhor estudar pelos PDFs. Né? Então, assim, meu primeiro contato foi direto com o PDF. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi muito assertivo, porque o conteúdo que você bate ali estudando um PDF em 1 hora, às vezes, vídeo aula você vai passar 5, 6 horas. Então, sempre fui para o PDF. Pontualmente, eu assisti algum vídeo, alguma revisão, a revisão de véspera do estratégia, né? Passei o dia assistindo a revisão de véspera. Então, sempre foi pelo PDF, realmente. Uhum. Na sua entrevista por escrito, que ela está aberta aqui, aconselho o pessoal também poder conferir a entrevista por escrito do Canal One, você comentou sobre a trilha, né? Em que momento que você utilizou a trilha estratégica? Pronto, eu estudei pela trilha no pós-edital da PCPB, né, o concurso de perito. Inicialmente, eu fui pelo meu planejamento mesmo, e aí, quando saiu o pós-edital, eles lançaram a trilha, e aí eu fui estudando pela trilha. Só que, como eu já tinha batido 80% do edital, ali mais ou menos, então, eu consegui finalizar a trilha, que era a trilha, ela tem as tarefas por semana, né? Primeira semana, segunda semana. Então, a tarefa da semana, eu geralmente finalizava em uns 3 dias da trilha. E aí eu pegava esse resto da semana para revisar, né? Fazer questões, fazer o próprio simulado, fazer a redação. Mas Uhum. finalizei ela todinha até o dia da prova. Para quem não conhece, né, a trilha, ela traz tarefas. Então, isso é muito bom, por exemplo, para quem está iniciando os estudos, para quem não tem um irmão para ajudar a montar um cronograma. Então, ela vai trazer para você ali os momentos de fazer revisão, o que estudar, quando estudar, e são divididos em tarefas. Então, se você tem, como o canal tinha disponibilidade, você faz as tarefas todas aí, termina rápido, já começa a outra semana. Se você não tem tanta disponibilidade, você faz quantas tarefas você tem disponibilidade. Então, a trilha, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito boa, principalmente para quem tem dificuldade para montar cronograma, e eu acho que ela até ajuda na questão da disciplina também, né? Muitas vezes a gente acaba estudando aquilo que a gente gosta mais, deixa de lado aquilo que a gente gosta menos, ou dá mais importância para aquilo que pode não ter tanta importância, assim, tem importância, é claro, tudo, mas dá mais importância àquilo que você pode dedicar um pouco menos. Então, a trilha estratégica é uma ótima ferramenta para quem tem, principalmente, essa dificuldade de planejamento de estudo, ou que
ter uma ferramenta para auxiliar também aí durante os estudos. E aqui na sua entrevista, por exemplo, você comentou sobre discursiva também, né? No seu concurso teve prova discursiva? Como que foi a preparação para essa parte que é tão importante no certame? Fez diferença na sua classificação, a nota da discursiva? Absolutamente. A nota da discursiva foi o que me impulsionou para eu estava quando saiu a resultado objetiva, eu estava em 14º. E aí, para minha felicidade, eu tirei nota máxima na redação e aí fui de 14º para empatei. Na realidade, eu estou em segundo, mas eu empatei com a nota do primeiro colocado, né? Só que no critério de Uhum, desempate, aí eu acabo indo para segundo colocado, mas então, eu dei esse salto de 14º para segundo colocado. É, uhum. a redação eu sempre levei muito a sério, porque eu sabia que ela ia ser decisiva, e principalmente nesses concursos, que um décimo faz uma diferença absurda, né? Então, assim, eu pratiquei, toda semana eu fazia uma redação, né? Tinha o acompanhamento, as correções, e aí eu acho que assim, a ideia da redação, o segredo, vamos dizer assim, é você ter o seu esqueleto pronto, né? Então ali o que você vai fazer na hora da prova é saber qual conteúdo você vai jogar ali dentro desse esqueleto. E aí era isso que eu fazia. Eu fiz um fichamento com várias temáticas, né? Diferentes que haviam possibilidade de cair. E ali eu tinha artigo da Constituição Federal, tinha citações, argumento de autoridade, dados, estatísticos, enfim. Então, o que caísse, eu tinha alguns argumentos coringas, né, que é o que chama repertório informativo coringa, para colocar. E graças a Deus deu certo aí, o 10 veio. Eu acho que é a única situação aí que eu oriento o pessoal a não fazer recurso, né? Eu vejo que a nota da discursiva faz uma diferença muito grande. Eu lembro, tem quase 10 anos que eu trabalho na estratégia. Eu lembro que no início os concursos vinham a nota da discursiva, ou redação, enfim, vale às vezes 10% da nota da prova, né? Hoje, em muitos concursos, vale aí tanto quanto a nota da prova objetiva, e ela é capaz aí Isso. de funcionar você tanto para cima, quanto que levar para baixo também. Então, conheço pessoas aí que estavam em ótimas colocações na objetiva e foram reprovados porque não atingiram o mínimo na discursiva, ou pessoas que estavam lá embaixo. Eu lembro que no concurso do MPU, que foi um concurso que aconteceu aí há algum tempo atrás, eu entrevistei uma menina que ela subiu 180 colocações por causa da nota discursiva e depois de fazer o recurso também. Então, realmente tem que se dedicar, não adianta achar sendo só porque eu escrevo bem, só porque eu estou estudando para objetivo, eu estou por dentro de tudo que está acontecendo, por conhecimentos gerais, vai se dar bem, não, porque você tem que escrever, não é o que você quer, não, é o que a banca quer ler. Então, precisa realmente saber o que a banca quer ler, estudar a banca. Você teve essa preocupação? Porque quando você escolhe uma área, beleza, as matérias aí pode ter uma interseção muito grande de conteúdos de um concurso para outro, mas a forma com que vai ser cobrado pode ser diferente, né? Eu vejo aí assistindo uma aula ou outras aulas presenciais, né? Às vezes uma banca vai cobrar lei seca, a outra vai vir com aquelas historinhas que o Renan Araújo adora, né? Do José, enfim, para você, a partir de uma historinha, você saber a aplicação. Né? Português, muitos vão vir com interpretação, outros numa questão só, vai vir com um monte de perguntas aí sobre diversos assuntos. Então, para você, né, ter esse conhecimento da banca sempre foi uma preocupação? Você fez os concursos de bancas muito diferentes? Sim, sim, sim. É porque assim, as matérias podem ser ali tem essa interseção, né, entre as matérias, mas a forma como cada banca cobra é o que você tem que se preparar para isso, né? Então eu fiz Sebrasp, FCC e Instituto OCP, né? Elas têm ali abordagens diferentes na forma como cobra, né? Então, assim, eu tive que realmente me preparar para cada um especificamente. Logicamente, quando você já tem uma preparação, uma base boa das matérias, você ali vai só lapidar os detalhezinhos, mas com certeza você tem que se atentar realmente à banca especificamente, né? Canal, olhando a sua preparação como um todo, você consegue apontar erros, coisas que você faria diferente, com esse olhar mais maduro agora de aprovado? O que que você considera também que foram os seus principais acertos? Então, assim, como eu falei, né? Eu não consigo enxergar erros porque eu acho que o estudo é um processo de autoconhecimento. Então, você vai identificando o que que funciona melhor, o que que não é tão bom para você, mas você só vai identificar isso
no processo. Você não tem como pô, dar um toque de mágica e falar, ah, não, vou estudar melhor assim. Não, você vai realmente se conhecendo e vendo o que é que funciona. E em relação aos acertos, sem dúvida, meu irmão foi o maior acerto da minha vida, porque ele realmente foi o empurrão que eu precisava, era sempre estava ali, pô, ele me chama de Caninha, né? E aí ele falava, Caninha, eu não tenho dúvida que seu primeiro concurso você vai ser aprovado, não sei o quê. Inclusive, até uma coisa que eu mencionei, que na entrevista que ele deu para o Estratégia, ele falava, né, ó, se eu estou na base de 85% de rendimento, meu irmão sempre está ali de 95% a 100%. E por coincidência, nesse último concurso, eu acertei 95% das questões, né? Então ele bateu ali na tecla. Às vezes eu até digo, né? Meu irmão acreditava mais em mim do que eu mesmo. E era tudo que eu precisava, porque você tem uma série de inseguranças, o medo de, né, pô, de sair da empresa e dessa incerteza do concurso. Pô, mas será que eu sou capaz disso? E ele sempre me jogava lá para cima. O meu maior acerto foi ele. Muito legal, Canaã, ver vocês, assim, né? Essa união que vocês têm. Eu que tenho um irmão mais velho também, inclusive foi professor da Estratégia, Sérgio Mendes de Arco, sempre foi uma inspiração para mim, né? Apesar da gente ter seguido aí áreas diferentes e tudo, a gente poder se inspirar em pessoas, principalmente quando essas pessoas fazem parte da família, né? Ajuda bastante aí, traz até uma certa, assim, de pensamento assim, não, se ele conseguiu, né? A gente foi criado junto, ao mesmo sangue, via dedicação, eu via o meu irmão, o primeiro concurso que ele passou foi na AMAN, então foi, na verdade, foi antes, né, para fazer o SPSEX, então com 17 Uhum. anos eu saía para estudar, via ele já acordado, estudando de manhã, de tarde ele ia para o cursinho, aí de noite eu ia dormir, ele já estava estudando ainda no quarto dele, então eu sempre foi motivo, às vezes até de vergonha, eu pensava, gente, meu irmão estuda tanto, eu preciso estudar também, eu preciso correr atrás também, então, ter alguém na família, assim, que motiva, que ajuda, que aconselha, sem dúvida nenhuma, faz grande diferença. E, como eu disse, deve ser um motivo de muito orgulho aí da família toda. Então, canal, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade pela essa entrevista. Parabéns pela conquista e vai seguir estudando aí ou vai parar, vai aguardar a nomeação para esses concursos que você já prestou? Então, essa daí eu acho que foi a pergunta mais difícil que você está fazendo hoje. Ainda tenho expectativa de estudar, porque ainda tem uns concursos dessa própria área da Polícia Judicial para sair esse ano. E aí eu penso em sim dar continuidade, mas também agora com menos pressão, né? Com ali mais leveza para estudar para esses próximos. Uhum. E para a gente finalizar, o que você quer deixar de mensagem, de conselho, tanto para quem está iniciando os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? Então, é o que era até um post-it que eu colocava aqui no meu computador, né? É paciência, constância, dedicação, foco, que assim pode até demorar um pouquinho, mas o prazer e a sensação de alívio de ver seu nome no Diário Oficial não tem igual, né? Eu acho que assim, concurso público ele muda 100% a vida da pessoa, então não desista até seu nome no Diário Oficial. E aí vem aprovação, vem pedido de entrevista também, então, canal, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade para essa entrevista em vídeo, pela entrevista por escrito também. Parabéns, e já que você vai ter outras provas em vistas aí, que venham mais aprovações, mas quero mais entrevista também. Tá, ok, muito obrigado a vocês, agradeço aí o convite mais uma vez e até logo. Obrigada, até logo. Como eu disse, fico aqui na torcida para dar tudo certo. E para você que está nos assistindo, quiser conferir a entrevista por escrita do canal, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.